Louvemos ao Senhor. Boa tarde, paz seja convosco. Estamos aqui neste momento em nome de Jesus para compartilharmos o capítulo 8 do livro de Romanos. Gente, é sobrenatural este capítulo. É extraordinário este capítulo. Estejamos nós atentos à voz do Senhor, porque através desse capítulo Deus fala tremendamente, não só comigo, mas também com vocês aí do outro lado da telinha. Vamos lá? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Estou dizendo para você que este capítulo é tudo de bom para a vida de uma vida cristã abençoada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que é sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção
do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência e esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que vemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seus decretos, porque os que dantes conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Agora o próximo texto desse capítulo 8, que é sobrenatural, o cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo. Amém? Que está, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu esposo vai pregar o Salmo 23 para nós finalizar o nosso capítulo 8, em nome de Jesus. Irmãos, a paz seja convosco também, nessa tarde. Um pouquinho mais alto, tá bom. Tarde maravilhosa, né? De sábado, que bênção, né? Que maravilha, né? Irmãos, sem mais demora, né? Vou deixar uns versículos aqui para a meditação dos irmãos, também para a minha meditação. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né, irmãos? Que maravilha, hein? O Senhor, né, deixa bem claro para mim e para vocês que Ele é um nosso pastor, né? De nada nos faltará. Basta nós entregar, né, nossas vidas, né, as nossas vontades aos cuidados de Deus, do nosso Senhor, porque Ele deixou bem claro que Ele é o seu pastor, né? O meu pastor, e de nada nos faltará, né? Ele tem tudo que nós, né, precisamos, está tudo no Senhor. Amém? Paz seja convosco nessa tarde maravilhosa. Amém? Deus abençoe grandiosamente vocês todos. Amém?